Para nos ajudar a perceber tudo isto, temos connosco alguém que trabalha de perto com a matéria. Em estúdio temos Cristina Mota, porta-voz do movimento Missão Escola Pública. Muito boa tarde, bem-vinda, obrigado por estar connosco. O movimento Missão Escola Pública fez um inquérito a propósito do Dia Nacional do Professor. É possível saber quantos docentes, nesta altura, vivem com a casa às costas? Boa tarde, agradeço desde já o convite. Nós, no âmbito, portanto, aqui das comemorações do Dia do Professor, lançámos este inquérito, ao qual responderam 1.368 professores e 8% destes professores disseram-nos estar, portanto, em condições de receber o tal de subsídio, tendo em conta que estavam a 70 ou mais quilómetros da sua área de residência. Se nós estendermos este número, portanto, à totalidade de professores, e podemos centrá-lo cerca dos 100 mil, temos cerca de 8 mil os professores que neste momento certamente têm a casa às costas, o que vem ao encontro, portanto, também das notícias que entretanto foram divulgadas, sendo 4 mil o número de professores que, segundo o Ministério da Educação, pediram, portanto, este apoio à deslocação. Lembramos que o apoio não é, portanto, estendido a todas as escolas, limita-se às 234 que são carenciadas, portanto, parece-me ser aqui um número que vai ao encontro, portanto, aqui do que teremos certamente na realidade, cerca de 8 mil os professores que estão com a casa às costas. Nós aqui falámos do caso de Rui Garcia, que viveu nesta carrinha durante o ano passado. Há mais casos extremos que tenham conhecimento? Nós tivemos conhecimento de mais um caso, portanto, um professor que leciona na zona de Beja e que, sendo da zona de Torres Novas, ele, portanto, durante a semana tem uma relote no parque de campismo para poder estar junto da escola onde leciona. Portanto, temos aqui também um caso deste género. Temos também informação de outros colegas, principalmente na zona do Algarve, que nos meses de verão se veem obrigados, portanto, a abandonar as casas que têm, portanto, alugado durante o ano, tendo em conta que os turistas, nesta altura, revelam-se mais lucrativos para os senhorios e eles também, portanto, temos aqui alguns casos que vão para parques de campismo no final do ano letivo. Este é um problema estrutural que sempre aconteceu na classe docente, estarem deslocados da sua zona de residência, tornou-se, digamos, um drama verdadeiramente com o aumento do preço da habitação, é evidente. Já era devido há mais tempo este subsídio de deslocação aos professores, como existe, por exemplo, a outras profissões, por exemplo, a profissão de deputado. Exato. Sim, portanto, é um problema estrutural e que tem uma resposta que, no nosso entender, parece-nos óbvia. Nós temos, portanto, muito mais faculdades a norte do que na zona sul. Portanto, o número de professores formados a norte é muito superior. E as necessidades são mais a sul. Exatamente. Ora, o que faz com que a norte, por enquanto ainda não existe uma falta de professores tão significativa. Nem casos como este tão graves. Exatamente. Portanto, até mesmo quando nos dizem que há professores do norte que vão para sul e trocam, não faz sentido. Não, isso não acontece. Portanto, o que acontece é que nós, desde sempre, tivemos professores do norte que se deslocam para sul para dar aulas. Alguns deles, inclusive, mudaram as suas vidas. Portanto, no meu grupo de recrutamento, na escola onde eu leciono, tenho, por exemplo, um casal que é da zona de Coimbra e que já há vários anos optou por se mudar para a zona de Lisboa. Portanto, alugaram casa, compraram e neste momento estão cá a viver. Mas há muitas profissões em que as pessoas têm que mudar da sua área de residência para procurar trabalho e essas não têm subsídio nem apoio à deslocação. A função de professor não deveria ser encarada como uma dessas profissões em que as pessoas optam por algo que não existe na sua área de residência ou não existe, digamos, com quantidade suficiente. Seria se nós não tivéssemos uma profissão tão precária. Lembramos que só mesmo este ano é que efetivamente conseguimos ter um número de professores vinculado que vem ao encontro das necessidades que nós temos. Portanto, acontece já há vários anos que os professores não poderiam efetivamente fazer essa opção porque não tinham a certeza de onde iriam estar colocados no ano seguinte. Portanto, deixar a sua área de residência para vir para uma zona sem saber o que iria acontecer no ano seguinte não era a resposta. E esse é um dos principais problemas que faz com que desde sempre tenhamos professores nestas condições e a precariedade fez com que muitos deles tivessem inclusive abandonado a profissão. Por exemplo, no meu caso em concreto, quando terminei a licenciatura, quando ingressei no ensino, tinha o valor do ordenado mínimo era cerca de 380 euros. E eu iria ganhar cerca de 3 vezes mais.
Agora, neste momento, o ordenado mínimo, e muito bem, está cerca dos 850 euros, e nós não contestamos isso de maneira nenhuma, até deveria ser maior, mas o ordenado de um professor a início de carreira é 1.200. Portanto, não compensa, o que faz com que cada vez tenhamos menos jovens a querer ingressar em ensino. Mas olhando para o apoio que é possível, que opinião tem sobre esse apoio? Até porque têm vindo a ser denunciados alguns problemas, a questão de não chegar a todos os professores deslocados. O que é que acontece e se este apoio é o mais indicado daquilo que poderia ser feito? O mais indicado seria nós termos horários dignos, vencimentos dignos, que não implicassem a necessidade de termos apoios ou de termos subsídios. Nós precisamos de pensar num país que não precisa de subsídios, deveria ter vencimentos que implicassem não haver esta necessidade. Mas tendo em conta que nós precisamos de respostas para já, para este ano letivo, neste momento, entendemos que o subsídio efetivamente poderia ser aqui uma mais-valia, como disse há pouco, ainda temos professores que se podiam deslocar para estas zonas mais carenciadas ou inclusive professores que abandonaram e podiam regressar à profissão. Qual o principal problema do subsídio? Não é alargado a todas as escolas, só é atribuído em escolas que foram consideradas carenciadas, o que cria uma grande injustiça, porque repare, podemos ter duas escolas lado a lado, uma delas classificada como carenciada, que tem direito ao subsídio. Na escola ao lado, um professor que até pode estar a mais quilómetros da sua área de residência do que aquele que está na outra escola que é carenciada e não tem direito ao subsídio. Portanto, para já era necessário nós vermos este subsídio alargado a todas as escolas, independentemente se foi classificada ou não como carenciada, de modo a tornar uma medida justa para todo o professor. E há aqui outra questão que tem sido até denunciada pelo vosso movimento Missão Escola Pública, que é a questão fiscal sobre o apoio à deslocação. Há professores que podem receber até 450 euros. O Governo garante que nenhum professor fica a receber menos com este apoio, mas a verdade é que os impostos acabam por engolir uma parte grande. Em que é que isto fica? Às vezes este apoio não compensa? Ora, efetivamente nós tivemos vários colegas que nos contactaram no sentido de nós fazermos esta denúncia, pois não estavam a encontrar resposta, nem na escola, nem no IGF, nem junto da DGAI, relativamente ao que estava a acontecer, e alguns deles efetivamente tiveram este mês um vencimento inferior aos meses anteriores. Entretanto, o Ministério fez um esclarecimento onde chamou a atenção para a questão de IRS, que nos últimos meses tem sido aplicada uma taxa muito inferior devido aos acertos e que não seria possível verificar-se efetivamente qual o motivo que estava a levar a esse decréscimo, assegurando que não era o subsídio que estava aqui a diminuir. Ora, não era se tudo for feito conforme estava. E o Ministério veio explicar. Lembramos que muito recentemente tivemos problemas nas plataformas e algumas escolas não estavam a aplicar devidamente as regras para a recuperação do tempo de serviço e houve alguns casos onde efetivamente houve problemas. Portanto, há aqui essa possibilidade de efetivamente ter havido aqui os problemas. Agora, o que nos deixou ainda mais indignados foi de facto o facto de se ter considerado que os professores estavam muito espantados por ter tido o subsídio tributado quando todos eles eram tributados. Isso não é verdade. Porque nós temos o exemplo do subsídio de compensação dos magistrados, que neste momento é de cerca de 900 euros por mês, pago 14 vezes por ano e livre de IRS. Ora, no caso dos professores, este subsídio de deslocação não é aplicado a todos os professores, é pago apenas 11 vezes por mês e é tributado quer para Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações e IRS. Portanto, os professores é que talvez tivessem sido ingênuos quando acreditaram efetivamente que era um subsídio que poderia trazer aqui algum reconhecimento e que poderia trazer aqui alguma compensação, e o que está a acontecer é que alguns deles estão a ver cerca de 40% deste subsídio ser engolido pelos impostos. E a solução seria ficar livre de impostos. Obrigado, Cristina Mota, por ter aceitado o nosso convite para participar neste episódio de Onde Para o Caso. A investigação do episódio de hoje ficou a cargo do jornalista João Gama. Daqui a uma semana há novo episódio. Até lá.